Oi, pretendo me mudar com uma amiga para Curitiba, mas ainda estamos um pouco inseguras. Você poderia fazer um vídeo falando sobre como foi a sua transição? E se mora sozinha, quais são as dificuldades? Eu adoraria. E em qual faculdade você estuda? Eu quero UFPR. Obrigada pela atenção. Essa mensagem foi da Taliane Teles, que deixou em algum vídeo meu, que eu acho que é sobre o vídeo, sei lá. Eu deixo em algum vídeo meu, para eu poder falar um pouco sobre as dificuldades de Curitiba. Então, vamos lá! Taliane, primeiro eu quero agradecer por você ter deixado esse comentário, porque é muito legal ter esse tipo de interatividade, você solicitar um vídeo e eu conseguir fazer. Segundo, eu quero pedir desculpas, porque eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta. E eu comecei a pensar quais foram as minhas dificuldades. E não estava conseguindo achar alguma. E ainda perguntei para algumas pessoas para poder elaborar melhor a resposta e poder esclarecer e dar um leque de informação. E também não obtive muitas respostas. A minha dificuldade, na verdade, foi o frio. E isso eu acho que é uma dificuldade de muitas pessoas, principalmente para quem vem de um lugar quente como eu vim, né? E algumas pessoas que eu conheço, as quais eu perguntei sobre a dificuldade, também falaram a mesma coisa, frio. E aí eu comecei a pensar, por que é que eu não tinha achado muitas dificuldades para poder te informar, para você já vir preparada para Curitiba. E assim eu cheguei à seguinte conclusão. A dificuldade, ela vai depender de como você encara as coisas. Por mais besta que isso possa parecer, ou mais óbvio que isso possa parecer, é verdade. Porque eu pensei em coisas que talvez tenham sido um pouco difíceis para mim, ou que talvez poderiam ter sido um pouco difíceis quando eu cheguei, e eu percebi que o meu sentimento na época não foi de dificuldade, de sentir dificuldade naquilo, e nem agora lembrando pensar, nossa, como isso foi difícil. Eu vou dar um exemplo bem besta mesmo. Lá em Rondônia, na minha cidade, não tinha elevador e escada rolante por um bom tempo. Agora tem uma escada rolante e um elevador. Você pode achar que talvez isso seja uma coisa muito simples, mas às vezes não é, porque o elevador é uma forma diferente de você chegar até a casa de uma pessoa ou até um escritório. Você tem que saber que tá lá em cima e aí você tem que entrar naquela casinha fechada e apertar um número. Isso não foi encarado como uma dificuldade por mim. E a escada rolante, ela é uma escada, tudo bem, você vê que você vai subir, mas nem todo mundo saca isso. Uma coisa que talvez seja uma dificuldade para muitas pessoas e que talvez poderia ter sido difícil para mim, mas não foi. Foi em relação a ficar longe de casa e estar longe da minha família. A gente fica muito tempo sem ver a família porque é muito longe, então não tem como ir todo final de semana. Mas os meus interesses naquele momento, as coisas que eu queria fazer e o modo como estava a minha cabeça naquele momento me fez levar a situação não como uma dificuldade. Eu queria muito estar aqui para poder estudar, então eu pensava mais nisso e não pensava tanto na distância que estava ou em quando eu poderia ver meus pais e como estava sendo ruim. Então eu mudava o foco e não pensava tanto nessa parte que poderia ser uma dificuldade e que talvez seja uma dificuldade para algumas pessoas. Então, isso realmente. Quando eu vim morar para cá também, eu vim com uma mala só. Quando eu cheguei aqui, o meu irmão me comprou um colchão e uma cômoda. Poderia ser uma dificuldade a falta de móveis, a falta de ter um quarto convencional onde tivesse uma cama, porque eu só tinha um colchão, não tinha uma cama. Por muito tempo eu dormi no chão. Isso poderia ser uma dificuldade. E não foi. Eu achava até engraçado. Olha só que engraçado, eu não tenho uma cama. Não consigo pensar nisso. Ai, meu Deus, como eu sofri sem cama.
Não, as coisas foram acontecendo e depois eu fui dando um jeito e pensei depois em fazer uma cama de pallet. Depois alguém se livrava de uma cama e vinha pra cá e assim a gente vai dando um jeito. Então isso não foi encarado como uma dificuldade. E se você vai passar por isso, eu te dou a ideia. Não encare essas coisas pequenas como uma dificuldade. Desde que eu vim para Curitiba, eu sempre morei em república. Então, é um grupo de pessoas que dividem as despesas morando numa mesma casa. Então, é uma companhia, querendo ou não, ainda que vocês não se veem muito devido aos horários e tudo mais, em algum momento vai se encontrar e pode ser uma forma de você falar sobre o seu dia e aprender sobre o dia da pessoa e aprender sobre coisas que a pessoa está passando. Isso é muito legal. É mais legal ainda quando você mora com pessoas que têm cursos diferentes, têm uma rotina diferente da sua. Ou ainda que você não entenda o curso, nada do curso dela, ela pode te contar algo diferente, algo novo. Isso é bem bacana. E essa parte de morar em uma república pode ser que não seja uma dificuldade, porque não é fácil morar em uma república. E eu, graças a Deus, não tive muitos problemas, mas não é fácil. E se você ficar se preocupando demais ou não relevar coisas, pode ser uma dificuldade que você tenha. Por exemplo, na nossa casa, na casa dos nossos pais, a gente tem algumas manias, a gente tem algumas coisas que quando a gente vai morar com outras pessoas, a gente percebe que aquelas manias não existem, ou são manias diferentes, são coisas que você não está acostumada. E isso são coisas que podem ser complicadas, mas podem ser coisas muito bestas, que se você ficar prestando atenção, talvez você se irrite à toa. Por exemplo, cortar o tomate muito pequeno. Talvez na sua casa o tomate seja muito pequenininho. Aí você vai fazer comida com sua coleguinha que é de uma outra região que o tomate não é tão pequeno assim. Aí você, você tá fazendo errado, esse tomate aí tá muito grande, você tem que cortar de novo. Precisa criar uma situação dessa? Não precisa. Então, esse tipo de coisa a gente tem que relevar. Fazer o arroz, fazer a salada, tudo isso, colocar a toalha de tal jeito, lavar as roupas de tal jeito. Eu, por exemplo, prefiro lavar roupas coloridas com roupas coloridas, roupas brancas com roupas brancas e roupas pretas com roupas pretas. Para mim, essa é a maneira mais adequada. Eu poderia ficar muito triste se eu visse uma pessoa lavando roupas brancas com calças jeans. Mas eu não fico nervosa, eu não preciso criar uma situação, ei, você tá lavando roupa do jeito errado e não sei o que, pare de fazer isso. Exceto com o seu irmão. Aí você tem que mandar nele, então você pode fazer isso. Esse é o tipo de coisa que pode ser uma dificuldade se você assim encarar como uma dificuldade, mas não precisa ser uma dificuldade. Resumindo, o que eu posso dizer é que minha única dificuldade foi realmente o frio. E foi só eu saber as roupas adequadas e saber como que porque não é só você ter as roupas adequadas. Depois que você começa a morar aqui, você começa a entender que você tem que levar o seu guarda-roupa na sua mochila, porque de manhã você vai fazer calor, depois vai chover e aí vai fazer frio. Então você tem que estar com todas as roupas possíveis e preparadas para um dia inteiro de muita mudança climática. E do resto é só o modo como a gente encara as coisas, entendeu? Queria poder te dizer mais coisas, Taliane, mas não consegui, tá? Não consegui! Talvez alugar um imóvel seja uma coisa complicada. Talvez, porque é muita burocracia. Talvez. Mas de repente você consegue um direto com o proprietário e não te fode. Respondendo a sua última pergunta, em qual faculdade você estuda? Eu quero a FPR. Eu não estudo mais, mas eu estudei na Faculdade de Artes do Paraná, que é uma faculdade estadual. E, embora eu não tenha estudado na UFPR, eu conheço algumas pessoas que estudaram e é uma faculdade bem legal, com algumas vantagens, por exemplo, restaurante universitário, bolsas de estudo, iniciações científicas, ônibus para transitar entre os campos e muitas pessoas. Isso também é uma vantagem, porque você tem uma troca de informações e experiência e tudo mais. Então, se você quer o UFPR, boa sorte para você, ou melhor, bom desempenho, porque
Também o vestibular não é tão fácil assim, né? Eu espero que tenha respondido essa pergunta. Acho que não, acho que eu não respondi. Mas espero que não seja tão ruim assim. Espero que não tenha sido tão ruim esse vídeo. Se você tiver alguma pergunta também que eu possa esclarecer, deixe aí nos comentários, que eu acho que não vai ser nenhuma, porque eu não esclareci nem essa, que dirá outras. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você quiser ver mais vídeos, se inscreva no canal. Tchau!